Seja muito bem-vindo ao Soul Podcast, mais um projeto aqui da Soul. Hoje a gente faz simulação de injeção educacional. Eu sou Elisnei Souza, CVO, frente às operações. Aqui ao lado, Thiago Roveri, o CEO, frente à operações e simulação. E um grande amigo e irmão, que primeiro eu vou ler o currículo desse cara, que é brincadeira o negócio. Eu não consegui decorar não, mas vamos lá. Esse cara é brabo, velho. Depois você corrige se tiver alguma coisa errada aqui, mano. Nem. Passagens no Brasil. Banespa, Ubra, MRA Navarra, confere, El Pouso, Barcelona, Esparta, Dínamo, Corinthians, e não deve estar atualizado, porque eu sei que ele está na Itália, depois ele comenta. Cara, e os títulos? Bicho, eu vou ficar lendo aqui uns 5 minutos, vocês tenham paciência. Bicampeão mundial 2008-2012, 7 ligas nacionais, 5 Copas da Espanha, 5 Copas Catalunha, 1 Grand Prix, 1 Liga Futsal, 1 Superliga Russa, 1 Liga Tcheca, 1 Supercopa da Espanha, 4 Copas Del Rey, 1 Copa Intercontinental, Copa Ibérica. Pegar fôlego aqui, bicho. 2 campeonatos metropolitanos, 2 campeonatos estatais, 1 Copa do Brasil, 1 Copa Rio, São Paulo, Minas, 2 Best Pivô, Liga Nacional de Futsal e 2 Top Score, Liga Nacional de Futsal. Irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado, né? Esse é o Wilde Gomes da Silva. Cara, de onde veio essa paixão pelo futebol? Como começou? Conta pra gente um pouquinho do começo lá da sua história, como foi, porque eu tive a oportunidade, meu primeiro compromisso profissional foi jogador de futsal profissional junto com você. Eu lembro das dificuldades, mas quem sentiu na pele mesmo deu sequência foi você. Então conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui com você, né? O velho eu conheço há bastante tempo também, mas você é de muitos anos atrás. Tudo começou de pequeno, né? Na escola, entre os amigos. Aí, com uns 13, 14 anos, foi quando eu tive a oportunidade de ir para um time mais profissional, que foi a Tejusa, né? Tive alguns anos lá. E daí surgiu mais a paixão pelo futebol, pelo futsal, veio desde pequeno, né? Meus irmãos jogavam. A família brincava bem de bola, eu sempre ia assistir, então essa paixão sempre teve. Só que eu segui, né? Segui uma carreira como profissional do esporte. E sigo até hoje, ainda estou jogando, estou na ativa, fazendo hora extra, na verdade. Nada, Deus te abençoe. As pessoas acham que é fácil ingressar, se tornar um jogador profissional. Você consegue dizer, na tua visão, foi fácil, Wilde? Não, nunca. Nem eu acho que nada é fácil, né? Nenhum lugar, gente pelo trabalho, por outras coisas, nem sempre é fácil chegar no objetivo que você quer. O meu não foi fácil. Eu comecei de pequeno, abandonei muitas coisas, deixei muitas coisas para trás, né, para poder realizar o sonho que era virar jogador de futsal. Eu fico imaginando lá no começo, eu lembro do pouco tempo que a gente conviveu lá no futebol, mas o quanto que o jogador de futebol ele tem que abrir mão das coisas que na idade é muito importante, né? Família, a diversão. Eu acredito que você não lembra muito sobre a sua infância, porque, cara, desde cedo você assumiu uma postura muito profissional. Eu ainda até lembro bastante, aproveitei bastante a infância, assim, mas quando chegou aos 14 para 15 anos, aí eu já tive que tomar a decisão de morar fora. E quando é que você foi para fora? Você lembra? Foram 2 etapas, né? Teve uma que eu fui para Goiânia morar com minha mãe, aí eu joguei futebol de campo lá, né? Quando eu voltei para Tejusa com 15 para 16 anos, eu morei em Dayatuba com a minha irmã durante um tempo. Aí, quando eu saí de casa, que eu fui para Araçatuba, foi minha primeira vez que eu fui o ano todo, né, jogar num time. Aí foi sozinho? Sozinho. Eu tinha 16 para 17 anos. Teve que amadurecer rápido. Já era bem maduro na época, na idade, né? Tipo, já tentava fazer algumas coisas pensando no futuro, na minha mãe, principalmente, no meu pai, né? E peguei essa oportunidade de ir para Araçatuba, foi um momento muito especial para mim, né? Foi meu primeiro ano jogando como juvenil, que era profissional já recebia para jogar. Foi o seu primeiro contrato mesmo. Primeiro contrato. Então, cara, eu devo muito a pessoa, eu sempre falo com ele até hoje, que foi meu treinador, o seu Divino, que é de Araçatuba.
que foi a primeira oportunidade que eu tive como profissional mesmo. Eu tive na Tejusa, mas não recebia para jogar, estudar. Eles tinham um incentivo, mas era bem um tênis, lanche, passagem de ônibus que eu vendia para poder comer outro lanche. Mas quando eu cheguei em Araçatuba, eu vi que eu podia viver do futsal, que eu podia viver disso. Então foi meu primeiro contrato assim, como profissional já, eu tinha 17 anos, mas já estava 8 horas da casa da minha mãe, foi bem complicado no começo. Eu acho que você é um dos maiores para mim, tá? E não é porque sou seu irmão, te conheço desde sempre. É um dos maiores nomes da história de futsal, sem sombra de dúvidas. Pô, devo ter ficado uns 5 minutos no seu currículo aqui, cara. O que a gente percebe enquanto CLT, a empresa, conversa muito com meu sócio, irmão também, Thiago Rovera, esse cara, o irmão que a vida me deu. Eu acho que tudo na vida a gente quando o cara não tem o plano B, ele faz acontecer. Eu acho que contigo não foi diferente, né? Você tinha plano B ou você falou, cara, é isso e acabou? Não, nunca tive. Era isso. Só tinha só tinha caminho. Eu cheguei na minha mãe e, eu lembro dessa frase, eu falo pra ela às vezes assim, ela fica até meio assim. Porque eu tinha 15 para 16 anos e comecei a oportunidade de jogar. Aí eu falei, mãe, acabou, não dá para compartilhar né, o esporte com a escola, porque era muito treino, eu treinava de manhã à tarde. Então, treinava à tarde e à noite, tinha que ter estudado de manhã. Chegou uma hora que não dava mais, eu não conseguia. Conciliar tudo, né? Conciliar tudo. Eu quero ver disso, eu quero ver do futsal, eu acho que eu posso fazer isso. E deixei tudo para trás e fui embora. Graças a Deus deu certo. Não tinha plano B. Se me perguntasse, você ia fazer o quê? De alguma coisa eu ia trabalhar, seguramente. Mas eu tinha focado que eu queria ser jogador de futsal e ajudar a minha família, né, que era o principal naquele momento. Agora para dar uma descontraída. Na época de Tejusa, vocês dois jogavam juntos. Quem era banco de quem? Esse cara foi banco meu por um breve período. Bem pequeno, polêmica. Na verdade eu não lembro muito. Mas eu já fui muitas vezes reserva. O pessoal acha que, fez o nome no futsal, mas teve muitas épocas que eu era reserva, cheguei até não jogar, até mesmo depois de ser bicampeão do mundo, eu chegava no Corinthians em 2018, os 2 primeiros meses eu nem jogava, entrava na quadra, mas eu tinha na minha cabeça a mentalidade muito forte, falei, quando der oportunidade pra mim, vai acontecer e vou aproveitar da melhor forma. Cara, que bacana isso. E é incontestável, né? Porque, no teu currículo não tem um clube que você tenha passado que você não tenha levado o título, né? Você trouxe título pra muito clube no ano que você chegou, né? A maioria dos clubes, principalmente depois do Corinthians, assim. Depois do Corinthians eu fui de alguns clubes, principalmente na Itália, clubes mediano pra baixo, que era time pra não cair. Só que pra gente o título seria entrar nos playoffs, entrar numa Copa. Era um grande feito. O objetivo do time era não cair pra segunda divisão. E todos os times que eu passei na Itália, nós chegamos em playoff. Nós jogamos a Copa da Itália, jogamos o playoff. Então, era o objetivo, não era o objetivo ser campeão. A genética é abençoada e tem uma estrela aí. A estrela incontestável. Esse ano foi bem legal. Eu tive que baixar de categoria, né? Tive que jogar a segunda divisão da Itália, mas com o objetivo de subir o time para a primeira. E no primeiro ano já conseguimos o objetivo, ganhamos o campeonato. Então tem essa estrela também trabalho muito para isso também. Sim, não é só a estrela, o nome, não. Sempre trabalhei muito para me dedicar muito, né? Pegar uma frase que o Leandro Carnal fala, né? Sorte é o nome que o vagabundo dá para quem não faz nada. Para quem não faz nada, né? Então, assim, é bem isso mesmo. A sorte ela é bem construída, né? Cara, eu vou aproveitar esse podcast, está sendo gravado, pessoal, mas eu gostaria de fazer isso em público. Agradecer você, provavelmente você não vai lembrar. Mas a minha decisão de deixar de ser jogador de profissional foi pela quebra do meu pé na casa do Inácio, aquele dia que a gente foi comemorar lá, a gente foi escolhido para representar o Brasil no futebol de 5. Eu quebrei o pé. E você, Elias, me trouxe no ombro do Ara São Luís até a minha casa. Sim, gente, para quem não sabe, eu uns 2 quilômetros andando com a porra do pé quebrado. E os caras me levaram no ombro lá. Eu não sei se você lembra disso, mas quem passa, quem apanha lembra, quem bate não lembra. Então, assim, do fundo do coração, muito obrigado pela amizade de sempre, mano. E por você sempre ser esse cara humilde, nunca mudou a essência. E todos os colegas que eu apresento, mesmo com o velho, conheci você, tem essa mesma leitura. Obrigado, né? Cara, qual é a maior dificuldade, sim, que você colocaria
na sua carreira? Você fala, cara, aqui eu pensei em desistir, mano, isso foi foda pra mim. Eu sei que você perdeu seu pai recentemente, tem, assim, mas pode ter acontecido muita coisa antes disso. Nunca pensei em desistir, né? Nossa. Não existia essa palavra pra mim, né? Nunca Não existe até não hoje, na existe, verdade. nunca pensei em desistir. Mas as dificuldades são as que todo mundo tá longe da família. Tá longe da família, acho que você contaria como o mais difícil. O mais difícil, desde o começo, tá A rede longe de da apoio. família, isso. Hoje eu passo uma dificuldade diferente, eu tô longe da minha família do Brasil e para dar uma educação melhor para meus filhos, eu tô longe da minha esposa e dos meus filhos. Que também é base. Que eu jogo na Itália e minha família vive em Portugal. Então, eu acho que é a principal dificuldade eu acho para qualquer pessoa. Mas é que você tem um propósito maior, né? Como você falou, a educação dos teus filhos. São teus maiores bens. São teus filhos, tua meus família. filhos, minha família. Então acho que você investe muito neles e você quer o melhor para eles. Então Pra mim, você se esforça e faz de tudo para que isso aconteça. É isso, para mim é a maior dificuldade que eu tive. Claro que você tive momentos difíceis, como você falou, né? Perdi meu pai recentemente, perdi meu irmão faz pouco tempo também, não pude vir no enterro, porque eu tava competindo e foi de um dia para o outro, não teve como eu vir. Cobra uns preços bem... Então é esse o preço que a gente tem que pagar, né? Então, perder aniversário de filho, de mãe, de irmãos, de amigos. Então são essas coisas que é dificuldade, mas como você falou, né? O propósito que eu sempre tive é de dar uma vida melhor para minha família. Mentalidade blindada, meu Deus abençoe. Além do físico, tem uma mentalidade que nasceu com ela, né? Não fez nenhuma mentoria, nenhum coach, garanto pra você. Cara, Isso é de você. Nada. Chama vida. Isso chama vida, verdade. Como sabe, eu parei de estudar muito cedo. Tomei a decisão muito cedo, né? Com 15 anos para 16, de parar de estudar. Tenho, e na cabeça eu tenho a vontade e vou terminar os estudos. Mas hoje sempre foi a prioridade meu, era ajudar minha família e viver de futsal. Top. E o maior acerto, né? Você fala, cara... O pênalti na final. Em 2008. Só deu um pouco de medo. Eu acho que tinha o mundo inteiro olhando só, né? Cara, se eu te falar a verdade, o maior acerto que eu tive foi quando eu encontrei minha esposa e a gente decidiu ir embora junto pra Espanha. Cara, ela tinha acabado de se formar na faculdade, eu tive a oferta para ir pra Espanha, eu jogava na Ubra e só fiz a pergunta, né? Eu falei, tem uma possibilidade para a Espanha, a gente está começando agora, gostaria que fosse comigo, mas entendo se você falar não. Que ela teria que abrir mão de tudo. Ela abriu mão de tudo. Foi teu fechamento. Ela fechou, no outro dia ela tava com a mala pronta e a gente foi embora pra Espanha. Eu acho que foi um dos maiores acertos que eu tive, porque, cara, eu sempre fui um cara que gostei de tomar uma cerveja, de se divertir, de sair. E nesse momento, mudou totalmente. Família é base, né? Então, claro que eu saio, tomo minha cerveja, normal. Mas foi um momento que mudou, assim, porque eu me dediquei só ao esporte, só ao futsal. Com ela do lado, né? Me ajudou bastante, sofreu comigo muito, sorriu bastante também. Aproveita e manda um oi pra ela e pras crianças. Não, quero mandar um beijão pra Sueli, minha esposa, meus filhos, Bruna, Hugo e Diego, que estão lá em Portugal. Tão lindos, grandões. São grandes. Bruninha foi em casa esse dia, tá uma princesa. Fez 16 anos já, né? Que beleza. Mas esse pra mim foi o maior acerto. Claro que teve temas relacionados ao esporte, né? Sim. Tomada de decisões, tem que tomar, tem que sair desse time para ir para outro, você vai ficar nesse time, vai para outro. Mas eu acho que essa foi a principal, que me ajudou também a tomar essa decisão no futuro. Sim. Cara, tá com uma história de vida muito impactante, vai ajudar muita gente. Sim. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui, cara, mas se tu lembrar alguma coisa... Não, fica à vontade, né? Eu tô aqui à vontade. Se você quiser. O Velho também tem ali um bate-bola bem bacana que ele quer fazer contigo. Aí, deixa eu fazer mais uma aqui então. Perguntei a última do acerto, né? Qual foi o gol? Eu acho que eu sei qual é esse aqui, mas qual foi o gol mais importante da sua carreira? Assim, você falou, cara, aqui me consagrei. Ou se tiver vários, não tem problema nenhum também. Não que me consagrei, né? Mas eu acho que o pênalti mundial foi um dos gols mais importantes. Pelo momento. Conta os bastidores do pênalti. Sem nome. Sem nome, mas você me contou já no particular, em off, mas conta aí pra galera. Porque a gente chegou num momento difícil, né? Tinha 4 jogadores machucados.
Eu tava com lesão no adutor também nesse momento, na final do Mundial. Lesão no adutor e soltou aquele pombo, mas se tivesse bom. Aí, Mirou a cabeça. durante o jogo, machucou 2 ou 3 jogadores, né, que eram batedores oficiais Falcão, acho que também, né? Falcão, Schumacher e Vinícius. Os 3 Mas os 3 batedores oficiais de pênalti do time não estavam no momento. Aí sobrou os mais novos, né? Que era eu, Cício e o Ali. Eram 3 jogadores na época com 27 anos, outro com 26, que é o Ali. E o Cício, na hora, no momento, o PC preocupado, quem bateu o pênalti ali, ele comentou, não, eu bato um e o Wilde bate o outro. Eu falei, tá bom, já estamos aqui, vamos embora. Mas, pô, foi uma sensação, bonita, gostosa. Cara, mas é um mundo inteiro, é uma pressão. Mas foi um medo, porque o Brasil vinha de perder 2 mundiais seguidos, né, pra Espanha. E o teu era o fechamento, né? Não, o meu foi o terceiro. Terceiro? Terceiro, se não me engano. Eu acho que foi o último ainda. Não, o meu foi o segundo ou terceiro pênalti. Mas foi uma porrada na gaveta. Também se me batesse forte com aquele goleiro de 2 metros de altura, pra mim é um dos melhores goleiros da história do futsal, o Luiz Amaro. Então eu falei, a bola tem que ir alta, forte, senão ele vai. E o Cício comentou com a gente no momento, né? Pô, tem que bater o pênalti forte, porque senão ele vai pegar. Vocês tinham um briefing antes, tipo, estudar o goleiro, o movimento do cara? Se eu te falar a verdade, não. Na dinâmica é completamente outra Quem coisa. treinava os pênaltis, na verdade, era esse que eu falei, né? Uhum. Falcão, Schumacher, Lenísio e Vinícius, eles treinavam. Tinha meio que uma base pronta caso desse merda. Podia passar, porque a Espanha era uma das melhores seleções da história, né? Então a seleção era muito forte. Tinha os nomes lá certinho e acabou fugindo da regra. Fugiu totalmente. Na hora a gente não sabia quem ia ser os 5 que ia bater. Sabia só que o Marquinhos e o Lenísio eram os 2. Os outros 3 ninguém sabia. Mas foi um momento especial na minha carreira. Eu acho que foi um dos momentos mais bonitos da minha carreira. Foi a final do Mundial. Eu sempre te acompanhei, cara. Sempre torci muito por você, até por essa humildade e tudo. Você merece tudo que você tem. Eu lembro de um gol, não sei se você lembra, foi quando você saiu do El Pozo, foi pra Barcelona e pegou os caras na finais, velho. Nas final. Acho que tu mandou um mortal depois lá. Puta, cara. Olha, cara, a história vem de... Eu saí do El Conta Pozo. desse aí, mano. Então, eu saí do El Pozo meio que brigado com o treinador. O Barcelona vai e compra, né? Paga a cláusula de rescisão. Eu vou pro Barcelona. Os caras pagou Pagaram, eu tinha mais um ano de contrato. Tipo, arrancaram você de lá, então. Eu tinha mais um ano de contrato. Aí o Barcelona foi e pagou a cláusula. O primeiro campeonato que teve final Contra os caras. era a final da Copa da Espanha. E acabou 3-2, eu fiz 2 gols ganhando. E eu dei mortal. Peguei o escudo do Barcelona. Isso. Passou um ano. Mas ele tinha gente naquele jogo. Isso. Não, Tava lotado. isso, aí passou o ano seguinte. Que essa final da Copa foi em outra cidade. A final da Liga, no ano seguinte, foi contra o Poço. Na casa dos caras. Melhor 5 e o quinto na casa dos caras. Na prorrogação eu faço 2 gols. Aí eu dou um mortal, aí eu xingo um pouco a torcida, na verdade, porque tava me xingando o tempo todo. Mas foi um gol importante, não só pra mim, né? Porque na época foi a segunda liga seguida do Barcelona que a gente ganhava. Só que eu era o inimigo público da cidade de Barcelona. Você foi lá na casa dos caras. Mas era uma cidade que eu tinha muito carinho, cara. Eu tinha jogado lá 5 anos. O único problema que eu tive na época foi com o treinador e nada mais. E não com a torcida, nem com o diretor, nem com ninguém. E sabe o que eu lembro? Se eu estiver errado, você me corrija. Você vinha de um ganho seguido de títulos com o El Pozo. Aí tu foi pro Barcelona, o título foi pro Barcelona. Foi isso. É isso que a gente fala de estrela. Levou junto contigo. A gente ganha 2 anos seguidos a Liga Nacional da Espanha. A gente, na verdade, era dos últimos 5 anos que tinha jogado no El Pozo, ganhamos 4 finais e perdemos uma de Liga. E nos últimos 2 anos ganhamos seguido. Aí eu sou vendido pro Barça e o Barça ganha 3 anos seguidos. Puta merda, aí é estrela demais, hein? Claro que o time era muito forte também, o Barcelona fez um time pra ganhar tudo, eles investiram muito dinheiro na época. Mas tem aquela, né? Tava do outro lado. Quando estava no Barcelona, treinava com o pessoal de campo. Você tinha um acesso ao pessoal de campo. Eu lembro Na que verdade, você postou uma foto com ele. Não acesso assim. A gente podia ir no treino, a gente tinha que pedir um permisso, aí eles liberavam. E a gente podia ir no treino, podia levar 2 ou 3 convidados. Até no final, quando foi meu último ano, eu fui com a minha família. O Manuel estava comigo. A gente foi ver o treino. Mas não era aquele acesso de... Não, tinha que pedir um permisso para poder entrar. A gente tinha acesso aos jogos. Por exemplo, quer ir nos jogos, sim, você pode ir, se tem um ingresso, você pode ir pro jogo. Mas eu quase não ia também, não. Que da hora. Aí ao longo da vida, mais uma perguntinha. Tu acha que ficou
alguém para trás que você deve uma gratidão? Você enxerga alguém que você olha, de repente assim, passou uma pessoa que te ajudou e você deve uma gratidão, ou não, você sempre retribuiu e tá tudo Não, certo? dever eu acho que não devo nada, né, pra ninguém. Eu Pra acho que ninguém. sempre fui muito respeitoso Eu com todos, imaginei assim, que a respeitei todo resposta mundo fosse. mesmo, assim, mas, tipo, eu agradeço muito na época o Naoto. Eu já falei algumas vezes, assim, quando eu tava na Tejus, eu fiz um campeonato muito bom, jogos abertos, e o Araçatuba me ligou e eu não tinha telefone. E não tinha carro. Meus irmãos não tinham pra me levar. Aí me ligaram na casa da Ariane, não sei se você vai lembrar, Ariane. A Ariane, pô, que o pai dela é técnico. E ligaram na casa dela, porque ele era treinador, alguma coisa da... E ela foi me chamar em casa, e falou, tem um contrato pra você para Araçatuba e você tem que vir essa semana assinar e tal. O Naoto me levou de carro até Araçatuba. Ele fez Ficou todo esse comigo, trâmite. ele me trouxe pra Sal. Então eu agradeço, já agradeci bastante vezes, assim, pelo que ele fez nesse momento. Mas acho que eu não deixei ninguém pra trás, assim, não, acho que eu sempre respeitei todo mundo, sempre fui muito correto. Não deixar pra trás, às vezes eu coloquei mal, mas assim, às vezes passa alguém na vida da gente, por exemplo, na minha carreira tem um cara que eu sempre faço questão de lembrar, que é o José de Sá. Quando eu era operador de máquina, esse cara trocava molde, e meu próximo etapa era troca de molde. E esse cara me via com tanto carinho, sabe, cara? Cara, vem aqui, vou te ajudar, vou te ensinar. Do jeitão dele, simples, ele me incentivava. Então, é um cara que, se hoje eu não comentar que fez parte da minha história, eu seria injusto. Então, deixar pra trás não é não. Não, entendi. Entendeu? É tipo assim, cara, pô, ele me impulsionou pra frente. Naquela época me ajudou muito. Olha, o grau de importância elevado E na carreira. fez uma coisa simples, mas pra mim, na época, mudou a fez vida, muita diferença. Entendeu? Não, eu sempre gostei das pessoas que me ajudavam no começo, né? Eu tive esse carinho por... Eu acho que você vai lembrar o Mandi, que era um cara que jogava aí. Muitas vezes eu ia pra Indatuba, não tinha nem onde ficar. Isso E eu dormia ficava na casa dele, dos caras. Eu dormia na casa dele, tomava café, almoço. Então esse cara, pra mim, não seguiu a carreira como jogador. Teve algumas lesões muito graves, teve alguns problemas e não seguiu a carreira. Mas esse cara eu me espelhava, porque ele era o melhor jogador do nosso time na época, era os artilheiros do nosso time, o melhor pivô era sempre ele. E, eu falava, pra estar junto, eu tenho que competir bem, tem que estar bem também, eu quero ser um pouco melhor que ele também, tentar chegar no nível que ele tá. Então foi um cara que me ajudou no começo do canal, porque me exigiu bastante também. E eu fiquei assim um pouco porque ele foi um cara que podia ter chegado muito longe no esporte. Né? Mas você ficou meio... Não, fiquei meio, eu queria que ele chegasse... Triste por ele, né? Triste por ele, assim. Mas foi um cara que no começo... Quem é aquele cara que a gente dormia em cima de um prédio e via a Indatuba inteira, cara? O que era essa casa que a gente dormia dentro da Indatuba? Era o filho do prefeito, Flavinho. Flavinho, porra, velho, nós tudo moleque ranhento, pobre pra caralho. Esse cara levava nós dormir no apartamento dele, cara. Você viu da Indatuba na época, inteira, assim, a coisa mais linda do mundo. Isso mesmo. Seu Batata levava nós com aquela brasilinha velha de 2 carburadores, puta barulhão da porra. Deixava nós lá, né, comer os cachorros. Teve muitas pessoas assim que não... Indatuba, quando eu jogava de salto, o treino acabava muito tarde, eu tinha treino na sexta, o jogo no sábado saia muito de manhã. Inventava por lá. Eu dormia quase sempre na casa do Mandico. Tinha uma relação muito legal com ele, então ele foi um cara pra mim. Eu tava no grupo do Tejusa esses tempos atrás. Foi um padrinho, né? Um cara que apadrinhou você. Ele é um cara, ele era um pouquinho mais velho que eu, uns 5, 6 meses, assim, mas é um cara que tinha uma cabeça sempre muito boa, assim, né, na época. Então foi um cara que não deixava faltar nada, né, porque, diferente de família mais humilde, né, então, fácil. Tava indo na Tuba, precisava de uma coisa, Mandi, eu lembro do Cauê também, que era o goleiro. Então são pessoas gaúchos, foi um cara também. Nossa, gaúcho. Então, teve bastante gente assim que funciona, vai, tem que seguir esse caminho. Eu tava num grupo com eles há um tempo atrás, eu acabei deve ter saído alguns grupos. Deve ter saído, ou me tiraram do grupo. Mas estavam todos eles lá, o Mandi, o Gaúcho, toda a galera. Né? Precisava marcar uma resenha qualquer lá. São pessoas... Sorte, quer fazer um bate-bola pra ele? Bate-bola rápido. Vamos lá. Vou te colocar em maus lençóis. Fala o nome se quiser, se não quiser, fala genérico. Eu vou fazer uma pergunta, responda com o que vier na cabeça. Rapidão. Melhor momento da carreira? Mundial 2008. Pior momento da carreira? Quando eu quebrei a perna em 2006, no Campeonato da Europa. O gol mais marcante? Pênalti mundial. Seu melhor técnico? PC de Oliveira. Pior técnico? Essa é justa, bicho. Olha,
Já tive alguns. Os fracos, eu não vou correr esse risco, não. Né? Melhor e mais brilhante companheiro de equipe. Vinícius, capitão. Pera aí, fala um pouco mais dele. Quem que é? Cara, Vinícius é um cara que eu tive com ele 5 anos no meu poço. Depois, muitos anos da seleção brasileira. E era o capitão do Mundial 2008. Foi o cara que eu mais me entendi jogando. Pra mim, todo mundo pergunta, tem muitos nomes, né, que são importantes, sim, do esporte. Vou dar um abraço pra ele, né? Marca ele depois. Mas o Vinícius, pra mim, foi o melhor jogador que eu já joguei, um dos melhores companheiros que eu já tive. Então, capita, aquele abraço. Melhor país na sua escolha. Você é um cara viajado, vivido. Espanha. Espanha. Não, tirando o Brasil, hein? Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, mas o país que eu já vivi, que eu gostei, foi Em termos de estrutura, um país que você fala, cara... Espanha. Espanha. Pior país? Rússia. Jogador mais chato de enfrentar. Mais chato não quer dizer o mais chato. Aquele que marca. Esse é difícil. Eu tive alguns anos contra o Pola, que era um menino que jogava um espanhol que jogava no Inter Star. A gente batia de frente e era um cara muito difícil de jogar contra. E o jogador mais fácil de enfrentar? Aquele cara que você dá a caneta de olho fechado. Esse é pra resenha. Tem bastante jogadores, mas eu acho que qualquer um, né? Se não tiver boa forma, se estiver bem, vai embora, né? Vai embora, né? É difícil, principalmente na época que eu tava bem fisicamente, mais novo, assim. Eu nem olhava pro outro lado. O cara é político, hein? Ligeiro, né, velho? Ligeiro, né? Nem olhava pro outro lado, né? Qualquer um que via eu sabia que eu ia passar, então... É isso. O nome ficou em alta, daí é foda, né? O nome fica em alta, daí é foda. A galera quer marcar, né? Dobra a marcação. Tenta, né? O cara é ambidestro, né? Mas é difícil de marcar o homem. Mais complicado. Mas esse rapazinho Polo foi um dos caras mais difíceis. Agora uma pergunta de curioso mesmo. De um cara que eu acho que ele tem um nível de mídia similar ao do Falcão no Brasil, é o Bernardo em Portugal. Esse cara é embaçado de jogar contra? Qual? Bernardo, né? Não é Bernardo, não, é outro nome. Ricardinho. É o Ricardinho. Ele tem muito vídeo na internet. Ele teve um momento na Espanha que foi impressionante. Ele é embaçado, né? Ele foi um dos melhores jogadores que teve mesmo. Você chegou a jogar contra ele? Sofri durante uns anos também. Que ele pegou na época era o meu terceiro ano, acho que do 4º ano do Barcelona, e o time estava em transição do Barcelona, trocou 4 ou 5 jogadores. Então a gente meio que demorou um pouco. E ele jogava onde? E ele chegou no Inter Star. Junto com mais dois jogadores. Mais 2 jogadores que eram importantes, que era o Rafael Rato, que hoje joga no Carlos Barbosa. Então eles fizeram um time muito competitivo, até esse menino, o Pola, jogava. Fizeram um time muito competitivo e ele todo ano era o melhor jogador do mundo. Por mérito, diferenciado, muito difícil de defender. Só que pegou a gente naquela época de transição também. Só que 2 anos depois eu fui embora e não tive mais esse contra o Ricardinho, mas foi o jogador mais especial que teve mesmo. Tem algo que eu vejo em você, meu irmão, que é a tranquilidade. Eu sei que lá dentro da quadra, por exemplo, antes de uma final da 2008, me dá muito ansioso, mas não transparece. Cara, é isso mesmo ou você realmente se controla, fica de boa, fala, cara, é mais um jogo, eu preciso me controlar, preciso estar bem emocional para poder fazer a minha parte? Como você lidar com essa ansiedade? Tem jogos que você fica nervoso, porque eu acho que se não tiver isso, esse negócio de sentir alguma coisa. Mas você controla porque o seu desempenho sempre é bom. Então, assim, tem alguma coisa. Eu acho que o importante é tentar controlar, porque você treina pra isso. Né? Então, o meu trabalho é esse, na verdade. Né? Você tem que claro que eu não penso como um trabalho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Vou lá, treino, volto pra minha casa. Porque você pode ajudar muita gente respondendo essa pergunta, porque às vezes o cara vai fazer uma apresentaçãozinha no trabalho, né? E eu já vejo muita gente, cara, o cara fica nervoso, ansioso. Fica uma semana antes. Entendeu? Às vezes é um negócio simples. E aí, cara, às vezes você dá uma dica e fala, não, cara, assim, eu não treino muito, fico calmo e vou lá e faço o que tem que fazer. Eu sou nervoso também, né? Mais nervoso você fica naquela tensão. Não, um tipo de música que tu escuta. Cara, eu ponho meu fone, eu converso com os amigos, assim, mas não tenho essa... nenhuma receita. Mundial, são jogos diferentes, está representando o seu país. Puta carga. É uma carga muito grande, principalmente aquela de 2008. Tipo, como eu te falei, vinha de duas derrotas seguidas. Tinha que ganhar no Brasil. Então, só que a preocupação maior na época era que são 14 jogadores, tinha que ficar de fora. Ficava um de goleiro e um jogador de fora. E 2 dias antes você fica naquela, vou pro jogo, não vou pro jogo. Aí a partir do momento que o treinador fala,
convocados são esses, você vai estar no jogo. Mas você já, não tenho que entrar, quando ele me colocar pro jogo, eu tenho que estar bem. E acabou, não tem mais. Mais nervoso mesmo, né? Não, a partir do momento que você entra pra aquecer, Aí né? vai embora. Você esquece de tudo que tá fora, você não lembra de torcida, você não lembra de nada. É porque quem te conhece fora, num âmbito pessoal, sabe, cara, você é uma pessoa extremamente tranquila, você é de boa, calmão, zen. E dentro de campo, você para, dentro da quadra, você é a mesma coisa, cara. Tipo assim, você não vê aquele cara tenso, você... Já tive meus conflitos. Não, assim, todo mundo tem seus dias ruins, mas eu entendi. Tipo, não, eu sou bem calmo, eu sou bem tranquilo, tanto dentro de casa como fora, na rua, nos lugares, sou um cara muito sossegado. No jogo não é diferente, eu tento falar pros meninos também, né? Tipo, tá chegando no jogo. Você tem bastante experiência. Tem um jogo importante, cara, você não tem que deixar de viver sua vida fora. Claro, tem que se cuidar bastante, porque hoje... Não vai deixar de jantar por ansiedade. O jogo tá muito... É isso mesmo, tipo, eu sou um cara que na sexta-feira tem jogo no sábado, na sexta-feira eu vou tomar minhas 2, 3 cervejas. De boa. Independente do jogo, minha vida vai ser igual, eu vou sair pra jantar, eu vou tomar minha cerveja. Então, eu acho que a pessoa tem que seguir vivendo do jeito que ela faz, não tem que mudar nada, porque é uma coisa importante, uma entrevista importante de trabalho. Eu acho que não tem que mudar. Você preparou pra isso, não se preparou pra isso, então vai lá e tenta fazer. Isso. Às vezes sai bem, às vezes sai ruim, mas você já tem que trabalhou aprender, pra isso. Né? A gente saber ganhar e saber perder. Você já tá treinando, você nunca tá perde, né? E ser autoconfiante, né? Tem que confiar. Eu acho que sim, eu acho que tem que se preparar. Você se preparou durante a semana, ou o mês, ou o ano, pra esse momento? É o teu evento, vai lá. Mas eu acho que essa mentalidade ajuda muito. A gente nunca perde, né? Ou tu aprende ou você ganha. Não vai perder nunca. Você não perde nunca. Fiz mais ou menos, a entrevista foi mal. Cara, tu aprendeu. Não aprendeu. Na próxima você deu errado. Chegamos na final de campeonato, você perdeu? Vai lá cumprimenta os caras. Isso. Os caras ganharam, vai lá E a cumprimenta. gente tem que fazer o ano que vem pra poder melhorar. ganhar, né? E é isso que acontece, é isso que tem que acontecer, eu acho. Né? Tá. Gente, eu acho que discorreu bem, nós não temos muito tempo. Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou fazer aquela de fechamento. Wilde, cara, irmão, obrigado. Deus abençoe. Você é um cara fora de série. Obrigadão. Obrigado pelo carinho de sempre estar no Brasil comigo, com a minha família, com meus amigos. Deve churrasco agora. Para de me trazer enrascada aí, né, bicho? Tem uma hora pública pra você aqui, né? Mas tá ótimo, foi legal, né? Cara, você é um cara muito respeitado. Muita gente te conhece. Se você tivesse que deixar uma mensagem agora pra galera que tá nos ouvindo, pra quem tá começando, o que você diria pra essa pessoa? Cara? Tipo assim, o cara tá começando, não importa se é no futebol, na indústria, ele tá começando a vida dele ali, cara. O que você fala? É o que eu falo pros meus filhos, né? Pensa no que você quer fazer, decide se é isso que você quer. Vai, pega seu caminho e vai embora. Sem plano B. Não, se tiver, hoje em dia eu acho que as pessoas fazem muito, né? Se der errado aqui, mas como você começa a pensar que vai dar errado, é uma tendência. A tendência é forte. Pensa, fala, eu quero fazer isso, eu quero me dedicar a isso, vai embora. Se der errado, tenta de novo. Não tem problema tentar. Vai caindo e levantando. Não tem problema de errar, não. Uma hora fica de pé. Tenho certeza que você cai bastante. Vixe, mano. Eu também. Eu acho que tudo flores. Quando a gente aprender a andar, a gente cai mais de 1000 vezes. Então, leva mais de um ano, né? E até hoje tropica às vezes. Pensa no objetivo e vai embora. Eu não aprendi a andar até hoje. A perna esquerda tropeça na direita. Sorte, obrigado, irmão. Valeu pela companhia, meu host. Quer falar alguma coisa pra fechar? Acho que é isso. Mais que... Gente, então é isso. Nosso primeiro podcast. Tivemos a honra do cara diretamente da Europa vir aqui, o irmãozão, abrir nosso Soul Podcast. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.